Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula, né? Hoje vamos falar sobre os conteúdos da atividade 6 do segundo bimestre de 2021, atividade de matemática. Vamos lá então? Hoje nós vamos falar das classes, né? Das ordens e classes. Aqui nós temos, então a classe nós sabemos que é formada por unidade, dezena, centena e é composta por até 3 algarismos. A última classe pode não ter 3 algarismos. E a ordem de números começa da direita para a esquerda e é representada a posição do algarismo que compõe o número. Aqui nós temos do lado aqui um exemplo de duas classes, né? A classe da unidade simples e a unidade de milhares, a classe de milhares. E aqui temos do lado direito, lá no canto, o número 9, né? Que representa a primeira ordem das unidades. O 7, a segunda ordem das dezenas. O 1, a terceira ordem das centenas. E o 4 já está em outra classe, na classe dos milhares, que o 4 representa a quarta ordem da unidade de milhar, o 5 a quinta ordem da dezena de milhar e o 3 a sexta ordem da centena de milhar. Então, contando da direita para a esquerda, né, começa lá o 9, né, 7, o 1, e aí eu coloco um ponto. Depois o 4, o 5 e o 3. E obtemos 354.179. Vamos lá, composição e decomposição dos números. Exemplo, números, né? Quando montamos ou juntamos as unidades de um número, dizemos que estamos fazendo a composição. Por exemplo, aqui temos o trem. Na classe de unidade simples, nós temos aqui o número 9, que representa a primeira ordem das unidades. E o 90, no outro vagão, representa a segunda dezena das unidades simples, que representa também o 9, o 90, representa 90 unidades. O 600, o número 6 aqui, está na terceira ordem das centenas, das unidades simples. O 600 representa 600 unidades. E o 1000, ele já está em outra classe, a classe dos bilhares, onde o 1 representa a primeira ordem da unidade de milhares, e representa 1000 unidades. Aqui embaixo, nós temos então um exemplo da decomposição, quer dizer, foi decomposto em unidades aqui o número 1000 mais 600 mais 90 mais 9, que somando dará o número 1699 composto. Agora vamos, então, vamos para a equivalência. Uma igualdade entre duas ou mais operações são equivalentes quando os resultados possuem o mesmo valor. Então, se eles possuem o mesmo valor, independente das operações, eles são equivalentes. Veja alguns exemplos a seguir. 100 mais 50 é igual a 150. E 90 mais 60 também é igual a 150. Então, o valor do resultado é o mesmo. É o mesmo valor de resultado, por isso são equivalentes. Então, 100 mais 50 é igual a 90 mais 60, porque os dois são igual, tem o mesmo valor e resultado, que é 150. Mas veja, se acrescentarmos o mesmo valor em cada uma das operações, o resultado em ambas será o mesmo. Nem 100 mais 50 mais 100 é igual a 250.
90 mais 60 mais 100 também é igual a 250. Eu adicionei o 100 nas duas operações. Então dizemos que logo 100 mais 50 mais 100 é igual a 90 mais 60 mais 100, porque obtém o mesmo valor de resultado. Então eles são equivalentes. Um outro exemplo de equivalência temos aqui, né? E podemos, nesta aula, aprendemos nessa aula que a igualdade é equivalente à outra quando possuem o mesmo resultado. Quando somamos ou subtraímos os membros da igualdade por o mesmo valor, o resultado permanece igual. É o que diz aqui embaixo no exemplo. 20 mais 60 é igual a 50 mais 30, que é igual a 80, o mesmo valor de resultado. Plano cartesiano. Vamos lá então. O plano cartesiano ele possibilita marcações de localização. Estas indicações são feitas por meio de pares ordenados. Aqui vocês têm um exemplo de plano cartesiano, onde nós temos aqui duas retas, né, a reta vertical e a reta horizontal, que fica essa reta deitada que é horizontal. Nós sempre começamos pela reta horizontal. Então, para identificar onde fica a peteca, nós vamos começar pela reta horizontal. 13, ele está na linha 13, 9. O carrinho, ele está na linha, ele está na 6, 4. O peão, 2, 2. Área e perímetro. O que é área e perímetro? Perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Portanto, para saber o comprimento da figura ao lado, basta somar os quadradinhos em volta da figura. Vamos somar os quadradinhos em volta da figura aqui para obter o perímetro. Vamos lá, próximo. Mais um exemplo de perímetro. Mesma coisa. Para obter o resultado de perímetro, temos que somar os quadradinhos em volta do perímetro. Né? E aqui o perímetro é 10. Por que será? Porque eu contei, né? Os quadradinhos em volta do perímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu sei que esse perímetro é igual a 10. E a área, gente? O que será que é área? Vamos saber o que é área? A área é medida de uma superfície. É necessário contar todos os quadradinhos, os de dentro e os de fora, para obtermos a área. Então, eu vou contar aqui todos os quadradinhos aqui dentro, né? Até obter o resultado da área. Ou, se quiser também, eu posso multiplicar. Eu vou multiplicar os quadradinhos da horizontal com os quadradinhos vertical. Que nem aqui tem quantos quadradinhos na vertical? 1, 2, 3, 4, 5. E na horizontal? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou multiplicar. Podemos calcular então 5 vezes 5, que é igual a 25. Então a área dessa superfície eu sei que é 5 vezes 5 é igual a 25. Para calcular a área dessa superfície. Probabilidade e estatística. O estudo da quantificação, a ciência da coleta e análise de dados. Gráficos são um dos instrumentos mais usados para ajudar na análise e interpretação de dados, pois eles permitem que o leitor tenha uma noção sobre o assunto em estudo e cheque uma rápida conclusão. Aqui temos alguns exemplos de gráficos de linhas, né? Gráficos de linhas. Temos outros exemplos aqui de gráficos. Outros tipos de gráficos. Né? Temos o gráfico de coluna, gráficos de barra, gráficos de pizza, gráficos em linhas, gráficos
de áreas, gráficos em rede. Também temos, pessoal, tabelas. Tabelas, elas são usadas para organizar algumas informações ou dados, da mesma forma que os gráficos, né? Eles facilitam o entendimento por meio de linhas e colunas que separam os dados. Sendo assim, elas são usadas para melhor visualização de informações em diversas áreas do conhecimento. Aqui temos exemplos de tabela. Podemos ver aqui o ano, né, 2002, gênero textual conto, livros lidos 4. E assim por diante, né? Poesia, crônica, romance, o total de livros lidos desse lado. Aqui embaixo nós temos um outro exemplo de tabela. Produto, chocolate em barra, 50 centavos, maçã, R$1, biscoito, R$3. Então, ela é uma maneira que fica mais fácil de visualizar. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. E qualquer dúvida estou à disposição pelo WhatsApp. Tá bom? É isso, até a próxima então, até a próxima aula. Tchau, gente!